Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para trabalhar o último capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu comecei esse capítulo na semana passada, o capítulo 7, e vou terminar hoje falando dele. Esse capítulo fala sobre criando filhos plenos, né? E aí, hoje, esse capítulo, ele fala sobre a seguinte questão. A gente falou semana passada, compreendendo e combatendo a vergonha. Então, eu vou falar desse em diante, né? O que quer dizer compreendendo e combatendo a vergonha? A gente precisa entender que a educação, por muito tempo, a educação ela se dava quando a gente envergonha a criança para que ela tenha limite através da vergonha. Então, a criança fez alguma coisa errada. Ah, tá todo mundo te olhando. Ah lá, tá vendo aquele moço ali? Tá te olhando. E ó, a tia vai brigar com você. Então, a gente começa a educar o nosso filho através da vergonha. E aí, o que a autora vai falar aqui? Vamos entender melhor sobre isso e vamos combater esse tipo de educação, porque esse tipo de educação não ajuda. Tem dois pré-requisitos, né, da vergonha. Um é a gente condicionar a vergonha, então usar como pré-requisito para a conquista de alguma coisa condição ou o perfeccionismo. São duas formas da gente no dia a dia lidar com as questões. Então eu quero ser perfeito o tempo todo e eu passo essa questão do perfeccionismo para o meu filho. E o outro é o condicionamento. Eu só consigo alguma coisa se eu conseguir uma outra coisa ou quando aquilo acontecer. Então, você só vai conseguir, sei lá, ser bem sucedido se você fizer a faculdade que eu te falei. E ó, isso não é quando você tiver dinheiro, aí sim você vai ser bem visto. Então, são condicionamentos que a gente coloca na educação dos nossos filhos, e nós fomos educados também dessa forma, que acabam atrapalhando a educação dos nossos filhos, porque tanto o condicionamento quanto o perfeccionismo são coisas que não são reais. Se você for parar para pensar, não existe o perfeccionismo nem essas perfeições que a gente cria. Então, são dois cuidados que a gente tem que ter. A gente não exigir perfeição dos nossos filhos e nem nossa, né? Isso também cabe para quem não tem filho. Ah, Elaine, quem não tem filho? Aprenda com isso, porque você é filho. Então, de alguma forma, algum momento você foi criado dessa forma. E aí hoje você pode questionar e começar a bloquear. Não é pra gente julgar aquilo que os nossos pais fizeram, mas pra gente agora, como adultos, a gente falar, cara, eu não preciso mais disso. Eu, a partir de agora, posso ver que isso não é bom para mim e eu vou deixar isso de lado. Isso não me pertence mais, sem julgar quem me deu isso, sabe? Isso é muito importante. Então, como eu combato essa questão da vergonha? Eu vou ver que não serve para mim e mais ainda que não serve para os meus filhos. E aí, o que ela fala assim? A gente precisa ajudar os nossos filhos a vencerem a vergonha, o sentimento de vergonha. Porque, segundo ela, num trecho aqui do livro, ela fala que a vergonha, ela é. Deixa eu só pegar aqui certinho, que eu até marquei aqui no livro porque eu achei importante frisar. Ah, tá aqui. A vergonha, ela pode ser vivenciada como um trauma. E aí, as experiências de vergonha na infância afetam a nossa autoestima e muda quem somos e a maneira como que enxergamos as coisas. Então, o sentimento de vergonha que a gente, de alguma forma, foi ensinado e faz isso com os nossos filhos, pode causar um trauma, fazendo com que a gente não seja mais quem a gente é.
que a gente enxergue as coisas de uma forma diferente. Então isso é muito ruim. Então nesse coisa ela fala combatendo, compreendendo e combatendo a vergonha. Porque a vergonha, ela não é educativa. É isso que ela quer dizer nesse contexto. Você não educa, você traumatiza alguém com a vergonha. Tanto é que nossas principais dificuldades de falar em público é porque a gente tem vergonha. Porque a gente tem medo do julgamento. Por que a gente tem a vergonha? Isso eu já venho falando com vocês. Porque a gente quer ser aceito e que a gente quer ser amado. Se eu acho que alguém não vai me aceitar por quem eu sou, pelo aquilo que eu vou falar, eu começo a ter vergonha. E aí eu começo a me anular, eu começo a me modificar para ser aceita e amada daquela forma. Entendeu? Então, por isso que ela fala que a vergonha é tão prejudicial. E ela diz no livro que são duas coisas. A gente tem culpa e tem vergonha. E ela fala assim, a gente deve trabalhar muito mais com a culpa. Esse conceito de culpa, eu entendo que ela fala, mas eu não gosto muito da palavra culpa. Eu gosto da palavra responsabilidade. Então, para quem está acompanhando a leitura do livro ou para quem vai ler esse livro depois, eu troco a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Ao invés de a gente trabalhar a vergonha com os nossos filhos ou com a gente vai trabalhar a responsabilidade por aquilo que a gente fez. Então, eu vou dar um exemplo da gente agora como adultos, como que isso pode acontecer. Por exemplo, ontem eu estava até atendendo uma paciente que ela me disse que ela esqueceu de fazer uma coisa no trabalho dela. Ela foi até um determinado lugar, ela tinha que deixar um documento e ela esqueceu de deixar esse documento. Isso gerou um transtorno para a vida dela. E depois ela falou que ficou com um sentimento muito grande de vergonha do que ela tinha feito. Eu fiquei muito envergonhada pelo que eu fiz. O que acontece quando a gente tem esse sentimento de vergonha? A gente fica ali mal, porque a vergonha leva a gente a sentir o quê? Que eu não sou aceita, que eu vou ser rejeitada. E isso me leva a buscar um perfeccionismo. E eu me sinto culpada pelo que eu faço também. Então gera todos esses sentimentos ruins. Qual é o ideal? Se eu fiz alguma coisa que eu não acertei, identifiquei que não foi certa, como que eu vou trabalhar isso? Eu vou trabalhar com responsabilidade. Eu esqueci de deixar o documento, o que eu vou aprender com isso? Numa próxima vez, o que eu vou fazer para não esquecer? E para não me sentir desse jeito. Então, o que eu tô sentindo hoje é válido, eu vou validar aquilo que eu tô sentindo. Claro, eu tô chateada. Eu esqueci uma coisa, então isso me gera uma chateação. Só que eu não posso ficar nesse sentimento de chateação, né? E nem posso ficar sem criar uma mudança, porque senão também não adianta. Então, eu valido o sentimento que eu tenho, mas eu aprendo com aquilo para na próxima vez aquilo não acontecer. Entendeu? Faz sentido isso para vocês? Então, isso é muito importante. Então, eu saio de um sentimento de culpa, né, e de vergonha e vou para um sentimento de responsabilidade. Eu me responsabilizo pela minha escolha, pela escolha que eu fiz. Então, isso é muito importante. E aí ela diz aqui, os pais precisam ajudar os filhos a vencerem a vergonha. Se ficarmos presos tanto à forma condicionada de agir quanto ao perfeccionismo, a gente não tira os nossos filhos da vergonha, porque uma coisa também é eu falar para o meu filho alguma coisa. Então eu falo para o meu filho que ele não tem que buscar a perfeição, mas eu vivo buscando a perfeição. O que ele faz? Ele está aprendendo comigo. Então lembra que eu falei até no último capítulo, no último episódio, a gente aprende através de exemplos. Então se eu falo alguma coisa, mas eu ajo da outra, o meu filho vai aprender através do meu exemplo. Então eu tenho que falar e eu tenho que fazer. Então o maior ensinamento é que eu coloque isso como padrão. Estava até conversando com uma pessoa e ela falou assim comigo: minha filha tá agora a filha dela é pré-adolescente, e ela falou: minha filha agora tá com uma questão com o corpo dela, a filha dela tá obesa.
E ela falou, eu não sei por que ela tá com essas questões, porque eu nunca falei nada. Nunca ninguém lá em casa falou nada. Eu acho que isso agora tá sendo por causa dos amiguinhos dela. Eu falei, mas olha, a idade faz com que a gente questione, né? Porque tem até uma determinada idade, a nossa aparência física não é muito relevante pra gente, mas depois de um certo tempo passa a ser. Só que ela tava me falando assim, e eu tava muito gorda. Ela, antes dela me falar da filha dela, ela falou assim, e eu tava muito gorda. Tava horrível. Aí eu já emagreci 8 quilos. Então, ela tá questionando que a filha tá incomodada com a própria aparência, só que ela tava super incomodada com a própria aparência. Aí ela não estava entendendo por que a filha dela estava entrando nessas questões. Por quê? Porque se ela ouvia a mãe, né? Às vezes a gente não ouve, mas a gente vê a mãe se preocupando com isso passa a ser uma preocupação pra gente. Em algum momento da nossa vida passa a ser uma preocupação. Então, essa é a importância do exemplo. Não adianta eu só falar, eu preciso fazer. Então, isso é muito importante. Então, a responsabilidade é muito importante. A gente precisa ensinar aos nossos filhos a noção de responsabilidade, porque responsabilidade é consequência da minha ação. Então, isso é o mais importante aqui no compreendendo a vergonha. Então, não deixe o seu filho num estado de vergonha. Isso não é educativo. Isso gera trauma. O mais importante é dar responsabilidade pela ação dele. Depois ela entra assim, diminuir a lacuna de valores, aceitação. Aí ela vai falar um pouco sobre aceitação, a importância da gente trabalhar a questão da aceitação em relação aos nossos filhos. Então, a autovalorização está intimamente ligado ao amor e à aceitação. Uma das melhores maneiras de mostrar aos filhos que o nosso amor por eles é incondicional é ter certeza que eles sabem que são aceitos pela família do jeito que são. Então, é mostrar para o seu filho que o seu amor por ele é incondicional. Ele não tem que ser assim ou assado para ser amado. Que você aceita o que ele faz. O que não impede a gente de educar os nossos filhos. Então, tem muita gente que entrou nessa onda de amor incondicional e que o filho pode fazer tudo. Só que uma criança não tem maturidade nem cerebral, nem emocional para saber o que é melhor para ela. E muitos pais deixam os filhos escolherem sem terem condição de escolher. Isso é irresponsabilidade. No mínimo, a mínima coisa que se deve falar em relação a isso é irresponsabilidade dos pais. Negligência dos pais, porque uma criança não tem capacidade para decidir o que é melhor para ela. Se a gente, enquanto adulto, tem essa dificuldade, você imagina uma criança que está no princípio do prazer, que ela quer tudo o que é bom para ela. Não é verdade? Então, se a gente, enquanto adulto, tem dificuldade em dizer não para as coisas prazerosas, mas que não vão acrescentar, você imagina uma criança. Então, uma criança não tem condições de escolher o que é melhor para ela, porque ela não tem maturidade para isso. Por isso que o adulto, os pais, são mediadores disso. Os pais vão mostrar, olha, eu entendo que você não quer, que você quer aquilo, mas isso não é o melhor para você. Então, vamos lá, que você vai aprender o que é melhor para você. Esse é o papel dos pais. Então, o amor incondicional precisa ser, eu respeito o meu filho como ele é, mas eu educo o meu filho para que ele consiga amadurecer e na fase adulta fazer escolhas saudáveis. Quer ver como isso acontece muito na educação dos filhos? Por exemplo, minha criança, meu filho, foi lá e pediu para, sei lá, faz aula de ginástica na escola. Né? No começo do ano, ela escolheu fazer aula de ginástica na escola. Agora ela chega e fala, mãe, não quero mais fazer aula de ginástica. No meio do ano, chegou no meio do ano e falou que não quer fazer aula de ginástica. O que você vai fazer?
acho que é a maior dificuldade dos pais saberem, né? O que eu faço então nessa hora, Elaine? Então eu vou dizer, você vai sentar com a sua filha ou com o seu filho e vai dizer, olha só, no começo do ano você escolheu o que você queria. Então nós temos que terminar esse ciclo. Porque quando você escolheu, mamãe teve um investimento, não só financeiro, mas de todo um ajuste para que você pudesse fazer essa aula. Então, tudo que a gente começa, termina. Tudo tem ciclos. Então, no final do ano, quando chegar o próximo ano e a gente for escolher quais atividades você vai fazer, você pode decidir se você vai continuar com isso ou não. Mas agora você continua. Ah, mas coitada, eu vou forçar o meu filho. Não. Isso eu estou ensinando responsabilidade para o meu filho. Eu estou dizendo que tudo que ele começa, ele tem um fim. E ele precisa terminar. Porque se não acontece, o que acontece com você na fase adulta? Que você fala assim, tudo que eu começo, eu não termino. Não é assim que a gente faz? Não consigo terminar nada. Por quê? Porque teve um adulto lá que te criou e que não fez você chegar até o fim do seu ciclo. Aí na fase adulta, isso gera um transtorno na sua vida e você não consegue mudar. Mas porque falhou isso na sua educação. Porque alguém ficou assim, ai, tadinho do meu filho. Não tem tadinho. Se você olha com seu filho com pena, você está prejudicando o seu filho. É duro isso, mas isso é real. Deixa eu ver o que Janine colocou aqui. Janine, gente, ela é psicopedagoga, por isso que ela colocou assim, sim, o cérebro da criança está em desenvolvimento, exatamente. A gente precisa entender que uma criança não tem maturidade para escolher muitas coisas. Porque, além do desenvolvimento maturacional ainda que falta, ela está muito vivendo o princípio do prazer. A fase do eu quero, a fase do egoísmo, está muito ainda nessa fase. Então não dá para você deixar a criança escolher tudo que ela quer, porque ela só vai querer prazeres. Você vai deixar o seu filho escolher se ele vai para a escola? Não, isso não é uma opção para ele. Ele vai para a escola, porque quando ele crescer e tiver que trabalhar, como que ele vai lidar com o trabalho dele? Se ele não for ensinado que ele vai ter que ir para a escola. Porque a vida é assim. Porque a escola é importante para ele. Ah, meu filho não vai para a escola, então eu vou tirar o meu filho da escola. Faça isso. Para você ver o caos que você vai fazer na vida do seu filho. Ah, porque eu já não tenho paciência, me dá um trabalho danado. Então você está sendo egoísta. Porque você está pensando no seu desgaste e não no seu filho. Educado é trabalho. Não quer lidar com isso, não tenha filhos. Não é verdade que todo mundo nasceu para ser pai e para ser mãe. Não é. Ser pai e ser mãe é de um trabalho imenso que não tem fim. Exige muito da gente. É exaustivo, é cansativo. Tem hora que você tem uma vontade de matar. Tudo isso. Só que você precisa de preparo para isso. Não é só criar deixando, ai, cara, vou deixar para não ter reação, para não ter estresse. Ai, eu tô tão cansado que eu não quero nem discutir. Então faz o que você quer. Você não está educando seu filho quando você faz isso. Você está ensinando que ele vai ter o que ele quer. Só que isso não é verdade. Sabe por quê? Porque quando crescer, ele vai ver que não é assim que funciona. Aí ele não vai saber lidar com uma frustração na vida dele. Aí a chance do seu filho cometer suicídio é imensa. Aí ninguém entende. Você acha que daqui a 10, 5 anos, como que vai estar o índice de suicídio? Muito maior. Eu posso te declarar aqui com certeza. Porque ninguém ensina o filho a lidar com frustração. Se você não ensina, na vida dele, adulto, ele vai sofrer muito mais. Tudo tem momento para a gente fazer. Uma criança, ela está pronta para receber o que você vai ensinar. Ensina uma criança hoje, amanhã ela está fazendo.
Ensina um adulto, pra você ver o trabalho que você vai ter. O adulto está calejado. O adulto não está pronto para receber tudo, porque já tem um monte de coisa. Então, a criança, ela está pronta. É forte isso que eu falei, Mayara, é muito forte. Eu acho que é chocante, mas é verdade. A gente não pode continuar fazendo o que a gente está fazendo. Porque as próximas gerações, e eu falo muito isso, eu não sei o que vai ser das próximas gerações. Porque as crianças fazem tudo o que querem. Limite zero, zero. E limite não tem a ver com falta de amor. Coisa mais importante e que mais diz sobre amor é limite. Ensina o seu filho enquanto ele tem capacidade para aquilo. Meu filho já tem capacidade para preparar o prato dele de comida. Deixe que ele prepare. O meu filho sabe comer sozinha. Não trate o seu filho na boca. Ah, mas ele enrola tanto, ele demora tanto, ele faz tanta sujeira. Deixa. Sabe por quê? Porque se você der comida na boca do seu filho porque ele faz sujeira, quando ele for adulto e tiver que comer, ele vai fazer sujeira. Mas não é muito mais transtorno um adulto fazer sujeira do que uma criança? Porque a criança é normal que faça sujeira. Um adulto não. Não é verdade isso, gente? Só que a gente não para pensar. A gente deixa os filhos se lascarem na fase adulta. Aí hoje, o que vem para os nossos consultórios, para o consultório do psicólogo? Um monte de adulto desesperado. Porque não sabe nada, não sabe lidar com nada. Desesperado de ansiedade, de transtorno de pânico, de crise de ansiedade, desesperado de depressão. É isso. Isso que vem aumentando. E cada vez vem aumentando mais ainda. Porque os pais, nós enquanto pais, não estamos fazendo o que a gente precisa fazer. Que é ensinar. Na hora que meu filho não sabe comer direito, é a fase. Ele é vulnerável nessa fase. Ele está aprendendo. Então, se ele se sujar, limpa. Porque é assim mesmo. Se ele entornar, seca. Ensina ele a secar. Porque é assim. Adianta você ficar desesperado porque ele esbarrou no copo de suco e derramou tudo? Você vai pegar um pano, meu filho, olha só. Tem que tomar cuidado. Mas seca e pronto. Vida que segue. Não é assim que funciona? Adianta você entornar um copo de suco e ficar chorando, desesperado? Não, é secar e a vida segue. Porque é assim que funciona. Ensina o seu filho a secar e seguir. Ah, meu filho não suporta, uma coisa também que acontece muito, meu filho não suporta perder. Aí eu sempre deixo ele ganhar. Ótimo, quando ele crescer, como que ele vai lidar com isso? Vai se trancar em casa. Não vai saber se relacionar com ninguém. Ou vai ser violento com todo mundo quando perder. Por quê? Porque você não brincou com ele falando, filho, olha só, faz parte. Você quer ganhar? Melhora. Se dedica mais. Que aí um dia você vai ganhar. Enquanto a gente fica ali passando a mão na cabeça dos nossos filhos, a gente não está preparando nossos filhos para a vida adulta. Aí ele não tem vulnerabilidade agora, mas na vida adulta vai ser o tempo todo. Vai pisar em ovos o tempo todo, porque não vai saber lidar com nada. Então, essa é a nossa grande missão. Até fugir do que eu estava falando aqui, mas eu achei importante. É que eu estava falando da aceitação, mas a aceitação com limite. Então, você não tem que mudar quem o seu filho é. Você tem que educar o seu filho. É isso. Eu aceito meu filho da forma como ele veio ao mundo. O jeito dele, a forma dele falar, a forma dele brincar, a forma dele se divertir. Mas a educação eu preciso dar. Porque meu filho não veio pronto. Meu filho não andou, não veio falando. Não, meu filho veio sem saber nada. E isso cabe a mim fazer com meu filho. Entenderam? Ela fala uma coisa aqui no livro, né? Faz sentido isso pra vocês, gente? Vocês se chocaram muito com o que eu falei?
Mas esse tema é polêmico, eu já tinha falado isso com vocês. É polêmico, mas é muito importante. Quem está chegando agora e não viu a live desde o início, sugiro que assistam. Alguém não concorda com o que eu falei? Pode botar também, estamos abertos à conversa. Aí ela fala sobre a diferença entre aceitação e se encaixar. Tem uma diferença, sabe? Em se sentir aceito e ser encaixado. Como que é que eu faço para me encaixar? Eu faço aquilo o que aquele grupo quer. Aí eu faço para me encaixar naquele contexto, naquele grupo. Isso geralmente acontece o quê? Com os nossos filhos quando eles começam a socializar, principalmente na adolescência, que eles vão querer se encaixar por querer pertencer a um determinado grupo. Isso é muito normal, isso faz parte da adolescência, eles quererem se encaixar, então faz parte. O negócio é que você precisa explicar para o seu filho que para se encaixar, ele não tem que mudar quem ele é. Então ele tem que buscar grupos que ele consiga ser aceito, mesmo com as suas diferenças. Isso é mais difícil, mas não é impossível. Então, ser aceito eu aceito essa pessoa do jeitinho que ela é. Mesmo que eu não concorde com a maioria das coisas que ela fala, mas eu aceito essa pessoa. Eu respeito essa pessoa nesse contexto. Então, ela não precisa mudar, ela pode ser quem ela é. O que acontece muito? Acontece com os nossos filhos. A maioria dos pais não sabem os filhos que têm. Por quê? Os filhos se encaixam dentro de casa. E fora de casa, eles são quem eles são. Principalmente na adolescência. Por quê? Você quer moldar o seu filho o tempo todo na adolescência. Porque aí a educação, olha só como que é engraçado. Eu tenho que educar o meu filho. O que eu tenho que fazer? Ensinar me fugiu a palavra aqui. Os valores da nossa família, né? As regras de convivência, as habilidades sociais. Isso é muito importante que eu ensine o meu filho. Então, por exemplo, uma habilidade social que eu acho que está em falta hoje em dia no mercado. Eu respeitar aquilo que é do outro. Meu filho, você pegou alguma coisa emprestado do seu amiguinho? Você vai cuidar disso como se fosse seu. Ou melhor ainda do que se fosse seu, porque isso é do seu amigo. Então você vai cuidar, você vai devolver da melhor forma possível. É isso. Hoje esses valores estão perdidos. A criança não cuida nem do que é dela, na verdade. Por quê? Porque estamos no mundo de descarte. Ah, não serve mais, quebrou aqui, eu vou jogar fora. Na minha época, eu tenho 35 anos, não sou tão velha, mas eu acredito que quem é mais ou menos da minha idade também vivenciou isso. Não era assim que funcionava. Quebrou, eu tenho que dar um jeito de consertar, porque comprar outro não é tão fácil. Eu só comprava outra quando aquilo não servia mais. Mas enquanto servia sapato, por que tem tanto sapateiro? Hoje em dia quase a gente não conserta sapato, não é verdade? Mas antigamente a gente levava aquele sapato até não dar mais para usar. Quando não dava mais para usar, não tinha mais sola, aí que a gente jogava fora. Então a gente foi ensinado a ter cuidado. Na geração do descarte, joga fora, compra outra. É assim que a gente está fazendo com as relações, com as coisas, porque a gente está ensinando isso para os nossos filhos. E aí lá na frente você vai questionar essa ação dele. Mas você não ensinou isso. Então, na infância, eu vou ensinar os valores primordiais para o meu filho. Vou ficar ali, batendo até que ele aprenda. Na adolescência, eu vou ver o que meu filho está fazendo com aquilo que eu ensinei. Não dá para eu querer ensinar tudo. E é onde os pais vão fazer. Quando é criança, pode tudo. É uma beleza. Na adolescência, eu quero educar o meu filho. Eu vou conseguir? Não. Não vai.
Você não vai, eu já te digo logo, você não vai. Você vai criar um filho cada vez mais rebelde, um filho que vai ter cada vez mais aversão a você e um filho que vai mentir, vai manipular e na primeira oportunidade vai vazar de casa. É isso que vai acontecer. Na adolescência, você vai monitorar aquilo que você ensinou. E na vida adulta, você vai assistir mais de longe ainda. Porque aí na vida adulta, ele por ele. Você está ali, claro, para auxiliar, como um suporte, mas para fazer mais nada por ele. Porque ele é adulto, ele tem que se virar. Só que a gente não faz. E aí a gente tem adolescente de 40 anos morando com os pais. Ai, tadinho do meu filho. É assim que as pessoas estão vivendo. Aí o mundo tá do jeito que tá. As relações estão do jeito que estão. Por isso que é tão difícil lidar com tudo, principalmente com as pessoas. E aí quando você conversa com alguém, as pessoas falam assim, eu queria morar no meio do mato para não ter contato com ninguém. Sabe por quê? Não foi ensinado a lidar com o outro. Cada dia o que você mais ouve é isso, as pessoas não querendo ter relações. Porque tá difícil se relacionar mesmo, mas principalmente porque eu não fui ensinada a lidar com o que é diferente e respeitar o que é diferente. Não fui. Aí eu cresço e não consigo. Deixa eu ler o que a Janine colocou aqui. Deixa eu ler em voz alta que é melhor. Faz muito sentido, até no crianças que emocionalmente, pela falta de limites, se reflete na dificuldade em aprendizagem em sala de aula. Pois deve ser, né? Está interligada à falta de foco ou à disciplina ou agitada, né? Agitação, ela botou aqui embaixo. Com essa reflexão, acaba não prestando atenção e gera dificuldade em aprender. Exatamente. Perfeito, Janine. Então, o que a Janine, como uma outra profissional que está aqui, está concordando comigo e dizendo assim, a falta de limite em casa gera dificuldade na aprendizagem na escola. A criança que não consegue sossegar, não consegue sentar e ficar quieta. Aí não aprende, mas por quê? Porque ninguém em casa falou, vamos acalmar um pouquinho, vamos respirar, vamos ver isso, vamos fazer uma coisa de cada vez. Isso cabe aos pais. Não cabe à escola, cabe aos pais. Só que eu não quero ter esse trabalho. Então eu vou para o meu quarto e vou deixar meu filho lá. Quero nem ver o que ele está fazendo, porque eu não quero ter apurrinhação. A maioria dos pais estão vivendo assim. E aí vai ter um momento que isso vai aparecer, não é verdade? Aí na escola, a escola fica desesperada e manda para algum profissional falando, essa criança não aprende, essa criança tem isso, tem aquilo. E não é, a criança às vezes não foi educada de uma forma a estar preparada para aquele momento que ela tinha que estar. Preparada para uma sala de aula, preparada para respeitar os outros coleguinhas, preparada para acalmar e escutar a tia falando. Né? A criança tem um ímpeto muito grande de falar. Você às vezes tem que falar, olha, calma, mamãe tá falando, deixa a mamãe terminar e depois você fala. Isso é educar. Só que eu não quero ter esse trabalho. Nem converso direito com meu filho. Tá meu filho lá no celular, vendo, passando o dedinho com o TikTok e eu no meu. E é assim. Você imagina a geração pós-pandemia. Não quero nem pensar nisso. Que veio o TikTok e fica todo mundo com o dedinho passando lá. Gente, eu não sou contra essas coisas, não. Eu sou a favor do equilíbrio. Você pode deixar o seu filho no celular? Pode, de forma equilibrada. Você pode ficar no seu celular de forma equilibrada. Tudo é equilíbrio. Esse é o meu ponto de vista. Deixa eu ver o que Mayara colocou aqui. Exatamente desse jeito. Eu desde novinha já sentia que precisamos educar enquanto é criança. Na adolescência não se educa mais. Os pais estão cada vez mais preguiçosos em ensinar. Preferem evitar a fadiga. Triste realidade é.
a gente faz muito daquilo que a gente tem, né? Eu não tô aqui julgando, né? Não tô condenando, não. Isso é uma forma da gente só ficar atento ao que a gente está fazendo. Eu entendo que a vida é muito cansativa. Eu entendo que educar dá muito trabalho. Só que a gente tem que ter consciência quando a gente tem um filho, que a gente não tem, às vezes. Né? A gente sabe que um filho é para sempre. Um filho não é um boneco. Que eu cansei, eu guardo e não brinco mais, e quando eu quero eu pego e brinco. Não é assim que funciona. Então, eu acho que a gente tem que partir da consciência de que um filho é muita responsabilidade. Um filho não é só, que eu escuto às vezes as pessoas falando, para cuidar de mim quando eu ficar velha. Não foquem nisso. Porque não é responsabilidade de um filho cuidar de um pai e de uma mãe. Não é. E vai ter um monte de gente que discorda, mas não é responsabilidade. Aquilo que eu recebi dos meus pais, né? Meus pais me deram, eu pego e passo adiante. Eu não vou ficar dando para os meus pais aqui, ó, porque eles que me deram. Mesmo na velhice, mesmo na velhice. Não é da minha responsabilidade. Eu posso ajudar, eu posso cuidar, mas não é minha obrigação enquanto filho. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muita consciência também. Então, muita gente eu vejo que quer ter filho no momento de euforia, no momento de desespero, no momento de solidão, para filho ser companhia. Filho não é companhia. Filho não vai ser seu cuidador. Você quer que alguém te cuide na vida, na velhice? Junta um dinheiro, aquele dinheiro que você gastaria cuidando de um filho, junta numa poupança e paga um cuidador de idosos. Aí tá show. Se você tem um filho pensando que ele vai cuidar de você na fase adulta, não faça isso com essa criança. Ela não merece isso. Isso é muito importante. A gente faz por carinho, muitas vezes, mas não é obrigação. Existe diferença entre obrigação e carinho e desejo. Tá? Vai ter muita gente que discorda, mas isso é a realidade. Eu entendo quem discorda, tudo bem, mas isso, no meu ponto de vista, é a realidade. Então, quando se tem um filho, a gente tem que ter noção da responsabilidade que a gente está tendo. Que aquilo ali é um ser humano que vai depender por muitos anos de você. E mais do que isso, não vai depender para você comprar uma roupa. Não é só para isso que um filho precisa de você. Um filho precisa que você dê educações básicas que muitos pais estão deixando de dar. Eu acho que essa é a principal questão. A gente está esquecendo de dar aquilo que é básico para os nossos filhos. Deixando que eles vivam os momentos de vulnerabilidade. Porque assim a gente educa os nossos filhos. Quando ele não tá lá, quando ele não tá sabendo jogar, né, tá perdendo, ele tá passando por um momento de vulnerabilidade. Tá ótimo, é assim mesmo. Ele precisa passar. Só que se eu evito, ai não, meu filho não pode perder porque ele não sabe lidar com isso. Aí toda hora eu dou uma manipulada para ele ganhar. Eu tô evitando agora, na vida adulta ele vai ter que lidar. Em algum momento ele vai lidar, porque em algum momento você não vai estar lá para fazer isso. Então deixe o seu filho de lidar com aquilo e ensina como que ele vai sair daquela situação. É isso. Esse é o papel do pai e da mamãe. Esse é o nosso papel. Aí eu falei aqui do adolescente, né, da diferença. Então, na adolescência é muito importante que a gente entenda que o filho ali, ele já está praticando aquilo. Você vai fazer pequenos ajustes na adolescência, mas ali ele está mais lidando ainda mais com a responsabilidade. Olha, eu te ensinei. Então, eu quero ir numa festa, né? Meu filho quer ir numa festa. Tá bom, você lembra? Todos os valores já foram ensinados, né? Tudo aquilo que você passar, sua consequência. Só que tem escolhas que você faz que a consequência vai ser minha. Isso é muito importante a gente passar para os filhos. Então, meu filho, se você numa festa faz uma bobagem, briga com alguém, por um acidente, por uma inconsequência, às vezes, sei lá, entrar num carro, querer dirigir, tá bêbado, você mata alguém, sabe quem responde por isso, meu filho? Sou eu.
que vou estar em casa dormindo. Você tem que falar isso pro seu filho. Aí essa é a minha responsabilidade. Então, quando isso me afeta, eu vou te levar e vou te buscar. Para que nada me afete. Então, se você beber demais, se você beber, você vai ter uma consequência. Você vai passar mal, você vai ter que lidar com isso. Isso aí tá te afetando. E aí você vai depois limpar o seu vômito, você vai cuidar de você. Porque foi a sua escolha. Agora, nessa coisa de levar e buscar, eu vou fazer. Porque esse é o meu papel enquanto pai, enquanto mãe, eu ainda tô aqui te olhando. Porque você ainda é dependente de mim. Isso também é importante, porque o adolescente, ele tá testando os valores, mas você tá ali monitorando o que ele tá fazendo com aquilo. Entendeu? Vamos pensar assim. A criança, ela tá na faculdade, ela tá aprendendo tudo, ela tá aprendendo toda a teoria. Na adolescência, ela é estagiário. Ela vai tentar botar em prática toda a teoria. E a vida adulta, ela tá empregada. Ela tá se virando lá com o emprego dela. É mais ou menos isso que funciona. Como funciona. As etapas, né? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Eu separei aqui uma coisa que marquei que eu achei importante. Se quisermos estimular a autovalorização em nossos filhos, precisamos fazer com que eles saibam que são aceitos pela família e que esse sentimento é incondicional. O que faz disso um grande desafio é que nós mesmos lutamos por essa sensação de aceitação. Para saber que somos parte de alguma coisa, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Não podemos dar aos filhos o que não temos, o que significa que precisamos trabalhar para desenvolver uma percepção de aceitação junto a eles. Então, eu não dou aquilo que eu tive, aquilo que eu não tenho. Então, tem muitos buracos em mim. Eu preciso trabalhar as minhas vulnerabilidades para poder ensinar os meus filhos a trabalharem com as deles. Isso aqui é fantástico, que ela fala aqui. E aí eu falo muito assim, hoje eu não atendo mais crianças, já trabalhei por muitos anos, e eu falava sempre o seguinte: por que eu não atendo criança? Criança é ótimo de lidar, tá? Não é porque eu não gosto, não. Porque as principais pessoas a serem trabalhadas são os pais. Claro que criança tem questão emocional. Só que quem ensina essas questões emocionais? Os pais. Só que eles querem? Não. Eles tacam a criança dentro do consultório. Ah, porque meu filho... Tá, o seu filho, ele veio de quem? Quem que está ensinando isso? Vai se trabalhar. Ah, mas eu não sei porque não receber isso. Vai aprender. Se seu filho está te pedindo, vai aprender para você dar. Você vai ficar justificando? Porque aí você não teve. Não tem como dar pro seu filho. Aí seu filho não vai ter como dar pro seu neto. Aí vai ser assim pro resto da vida. Então, aquilo que eu não tive, eu posso aprender. Isso é uma coisa importante. Então, eu posso trabalhar para dar pro meu filho aquilo que eu não tenho. Ver as minhas falhas, as minhas faltas, aprimorar para dar para os meus filhos. Entenderam? Não. Aí ela fala aqui de uma coisa que eu achei muito legal. Mas eu não tô achando se é aqui. Fala de coragem para ser vulnerável. Então ela diz o que aqui? Que a gente precisa aprender a lidar com as nossas vulnerabilidades, né? Que a gente precisa ensinar os nossos filhos a lidarem com as próprias vulnerabilidades. Então ela disse aqui, nossos filhos, para que nossos filhos não estejam aprendendo. Não, calma aí.
É isso. Que eles não estejam aprendendo a lidar com adversidades e frustrações, porque nós não estamos sempre correndo e nos protegendo. Interessante é que eu ouço essa inquietação, principalmente dos pais que estão cronicamente intervindo, socorrendo e protegendo seus filhos. Não é que nossos filhos não consigam conviver com a vulnerabilidade de lidar com as próprias situações da vida, mas nós não suportamos a incerteza e o risco da exposição emocional, mesmo quando sabemos fazer certas coisas. Então, o que ela diz aqui? Na maioria das vezes, a gente não deixa os nossos filhos lidarem com as próprias frustrações porque a gente não aguenta ver os nossos filhos nessa situação. Só que se eu não aguento, eu não estou ensinando e o meu filho não está aprendendo. Então ela diz, faz parte do desenvolvimento infantil que o filho veja que ele tem vulnerabilidade e que ele aprenda a lidar com essa vulnerabilidade. E ela diz assim, que o maior sentimento que a gente pode desenvolver é um sentimento de esperança. O que é esperança de acordo com ela? Esperança é você ensinar o caminho e a ação. Meta, caminho e ação. E aí como que é isso? Eu vou ver o que eu quero com aquilo, aprender o caminho e seguir o caminho. Quando eu tenho essa trilogia, que é a esperança, eu estou ensinando o meu filho a ter aquilo que ele quer. Então, por exemplo, nessa situação... Deixa eu ver aqui. Não, ela não deu exemplo aqui, não. Por exemplo, nessa situação que meu filho não sabe lidar com perda. Meu filho não sabe lidar com perdas e o que eu vou fazer? Eu vou... brincar com ele, criar meios para ele perder e quando ele estiver lidando com aquela frustração das perdas, eu vou falar com ele que valida o seu sentimento, eu entendo que perder não é bom, mas por que você perdeu? Né? Primeiro eu valido, deixa a criança lidar com aquilo ali, chorou, não sei o que, agora calma, vamos respirar. O que você quer? Eu quero ganhar. Beleza, essa é a sua meta. O que você vai fazer para ganhar, meu filho? Por que você não ganhou? O que você precisa melhorar para ganhar? Então, ali eu estou vendo qual é o caminho. E agora vamos fazer. Então, você não ganhou porque ainda você não está bom nisso aqui. Então, vamos melhorar isso porque aí você vai conseguir. É assim. Isso é esperança, que ela fala aqui como um sentimento que a gente tem que desenvolver nos nossos filhos. Que ele está em desenvolvimento e eu preciso trabalhar isso com ele. Trabalhe que você está em desenvolvimento, que você está em construção. Não adianta chorar. Chorar alivia, mas não resolve o seu problema. Então chora, alivia. Agora vamos pensar o que a gente vai fazer com isso. Não dá pra gente... a criança chorou. Hoje eu estava até vendo, né? A minha enteada tá aqui. Aí ela tava brincando com o Marcelo, aí eles estavam brincando e ela perdeu. E ela ficou furiosa, né? Aí ela falou assim, porque eu perdi. Aí eu falei, mas sim, e o que você precisa melhorar para você ganhar na próxima vez? Aí ela ficou quieta. Falei, faz parte, perder não é bom mesmo, não, eu entendo, mas o que você precisa fazer para melhorar na próxima vez? Vamos pensar? E é assim. Porque eu fico, tadinha, deixa ela ganhar uma vezinha. Coitada dessa criança. Eu vou acabar com a vida dela. Agora ela vai sentir ótima. Ai, que bom que eu consegui. Ganhei do meu pai. Não, não ganhou. Ele te deixou ganhar. E isso vai ser uma porcaria para sua vida. Para não usar outra palavra aqui. Mas vai ser. Quem faz isso com uma criança está acabando com a vida dessa criança. Então é de esperança. A criança vai lidar com a frustraçãozinha dela. Tá bom. É ruim, mas tá bom. E como que eu vou lidar com isso daqui para frente? O que eu vou fazer para mudar? Eu quero emagrecer. Ótimo, eu quero emagrecer. Só que eu não consigo dizer não
a nada gostoso que aparece na minha frente. Por que que eu faço isso? Porque lá na infância ninguém me incentivou com não. Eu podia tudo que eu queria podia. Você acha que na vida adulta eu vou querer e não vou poder? Mesmo aquilo me prejudicando? Eu não vou conseguir. Você tá vendo que caos que vira a nossa vida? Então é isso. Aprendam que tudo que a gente faz gera uma consequência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Se tivermos sempre seguindo nossos filhos na arena da vida, calando as críticas e assegurando as suas vitórias, elas nunca aprenderão por conta própria que têm capacidade de viver. É isso. Ela resumiu aqui tudo que a gente tem falado, né? Se a gente tiver protegendo os nossos filhos de tudo, esses filhos nunca entenderão que eles são capazes. E eu falo, não tem sentimento melhor na vida do que o sentimento de realização. Não tem, não tem. Eu nunca senti que eu tenho capacidade de fazer por mim. Quando eu vou lá e me supero, e supero uma dificuldade minha, não existe sentimento melhor. Porque é algo seu, é seu com você, sabe? Esse negócio te dá uma força tão grande que nada te destrói. Quando você não deixa o seu filho ter isso, ele nunca vai ter essa sensação de conquista, ele não vai ter isso. Você imagina o que é viver uma vida sem sentir que você pode, que você consegue? Porque ele vai saber que ele não consegue, sabe por quê? Porque em vários momentos da vida dele, quando ele fica maiorzinho, você não vai estar do lado dele. Aí ele não vai saber lidar. Aí começa a ter crises de ansiedade, crises de pânico. Por quê? Porque é inseguro. Claro, você não ensinou essa criança a ser forte, a se sentir segura. Você que sempre deu segurança para ela. Aí na vida adulta é ansioso. Eu não sei o que meu filho tem não. Ó, muito seguro, não sei quem puxou. Não puxou ninguém, de repente, ou até você. Mas isso vem muito do que você ensinou. Então, aquilo que o seu filho vai sofrer na vida adulta, provavelmente tem a ver com o que você fez. E não adianta fugir disso não, gente, é isso aí. Não tô querendo culpar ninguém, eu tô querendo responsabilizar. Nós temos responsabilidades pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. É responsabilidade nossa. Aqui ela dá um exemplo muito legal, que ela fala que a filha dela ia disputar uma prova de natação e que o profissional lá que cuida da filha dela, esqueci, tipo professor, não é professor, colocou ela numa categoria que ela não era tão boa assim, a filha dela. O treinador dela colocou ela numa categoria que ela não era tão boa. E que a filha dela chegou em casa chorando. E ela falou, o que foi? E ela falou, não, porque meu treinador me colocou numa categoria que eu não sou tão boa, eu já sei que eu não vou dar conta, que eu vou perder, não sei o quê. Aí ela falou que sentiu aquilo, ficou muito mal. Ela falou que no primeiro momento sentiu o ímpeto de ir lá falar com o treinador. Aí que a filha dela falou, conversa com ele, mãe, que eu já conversei e não resolveu. Ela falou que teve o primeiro ímpeto fazer isso, ir lá conversar. Aí ela calmou e ela pensou, eu vou entender o que está acontecendo. E aí ela entrou em contato com o treinador, perguntando por que aquilo ia acontecer. Mas ela não chegou brigando, ela falou, olha, fulana chegou em casa dizendo que você vai colocar ela nessa categoria, eu queria entender o porquê. E ele explicou, ele falou, olha, ela tem muita dificuldade com essa categoria, mas ela não é ruim, ela criou um bloqueio. Então eu acredito que se ela disputar, ela vai conseguir enfrentar das próximas vezes. Por isso que eu coloquei ela nessa categoria. Eu não espero que ela ganhe, até porque ela não está treinada para isso, mas isso vai ser um diferencial para ela. Aí a mãe entendeu. E a mãe chegou falando assim, olha, o seu treinador sabe o que é melhor para você lá. Então você vai ter que enfrentar isso, minha filha. Vai lá e dá o seu melhor. Não importa o resultado, você vai lá e vai dar o seu melhor.
Ah, eu não vou nem pular na piscina. Ela falou, esse é o seu melhor? Você vai chegar lá na baia e você não vai pular na água e você vai embora? Se esse for o seu melhor, minha filha, você faz. Aí ela falou que no dia, né, da disputa lá, a filha foi, nadou, chegou em último lugar, como já era previsto. E quando acabou, ela saiu da piscina e falou assim, eu dei o meu melhor. Aí que ela foi, abraçou a filha e falou, é isso que importa. E na próxima você vai dar mais ainda o seu melhor. Porque se hoje o seu melhor é esse, na próxima o seu melhor vai ser melhor do que isso. E tá tudo bem. Então, eu acho que isso é uma grande lição desse livro. A gente tem que dar o nosso melhor e não ser o perfeito. Ela queria desistir porque provavelmente ela não ganharia uma medalha. Só que ela não estava vendo a capacidade dela de disputar uma coisa que era difícil para ela. Às vezes, lidar com o que é fácil não ensina. Eu vou a vida inteira fazer o que é fácil e não me incentivo a melhorar? Não. Eu melhoro todos os dias. E mesmo que o meu melhor não seja o perfeito, é o meu melhor. Então, quando um filho seu, sei lá, tirar uma nota na prova, não vai ver se ele tirou 100 ou se ele tirou 50. Vai ver se ele deu o melhor. Se ele deu o melhor dele e esse melhor foi 70, tá ótimo. Se ele tirou 100 e não foi o melhor dele, não tá ótimo. Ah, Elaine, mas 100 é a nota máxima. Mas ele pode se empenhar mais numa próxima vez para outras coisas. É dar o melhor. E o meu melhor também varia cada dia, não é verdade? O meu melhor hoje pode ser 50% porque estou muito cansada. Amanhã eu posso dar 100%. Mas eu consigo reconhecer isso. E isso é muito importante. Então, você incentiva o seu filho quando você entende que ele está dando o melhor dele. Isso é muito importante. Ela termina com uma carta que é bem bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ela fala assim, quem somos e como nos identificamos com o mundo são indicadores muito fortes de como os nossos filhos sairão na vida com tudo o que sabemos, é tudo que sabemos na criação do nosso filho. Então, como eu me relaciono com o mundo, provavelmente será a forma como os nossos filhos vão se relacionar. Então, para que eu consiga mudar os meus filhos, eu me mudo. Porque assim eu ajudo muito. Não espere que seu filho seja alguém que você não conseguiu ser. Não faça isso. Melhore você para que ele tenha esse exemplo. Ah, meu filho, eu não tive oportunidade. Se você tem agora, faça por você. Ah, eu sempre quis ser engenheiro. Você pode ser agora? Vai você e faz engenharia. Não vai botar isso na conta do seu filho, não. Porque esse é o seu desejo, não é o desejo do seu filho. Não se realize nos seus filhos. Não faça isso. Porque você está deixando de aceitar o seu filho como ele é. Ah, eu faço de tudo pelo meu filho. Não faça de tudo. Faça o que ele precisa. Faça o que ele ainda não tem condições. Então, se meu filho não tem condições de se alimentar sozinho, eu dou comida na boca dele. Quando meu filho tem condições, eu deixo ele comer sozinho. Não importa quanto tempo ele leve, eu deixo ele fazer isso. Meu filho tem capacidade para limpar a bunda dele sozinho, quem vai limpar é ele. Ah, mas ele não limpa direito. Se você não deixar ele limpar a bunda dele, ele nunca vai limpar direito. Meu filho não toma banho sozinho porque não sabe limpar, não sabe tomar banho direito. Você não sabe porque você não está lá deixando ele no estágio. Deixa ele no estágio para ele se tornar um profissional. Lembra que tem essas etapas. Quando você entender essas etapas, você vai respeitar cada fase do seu filho. Então, gente, encerramos esse livro hoje, A Coragem de Ser Imperfeito.
Um livro muito legal que fala sobre as nossas vulnerabilidades em todos os momentos da nossa vida. E o grande ensinamento é que vulnerabilidade faz parte da nossa vida e a gente precisa aceitar, reconhecer. Enxergo, olho e vou fazer alguma coisa com aquilo. Eu não preciso me fingir de perfeita, porque eu não sou. Provavelmente nem você, mas eu vou fazer sempre o meu melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu achei incrível esse livro. O próximo livro de estudo já começa na próxima semana, na próxima quarta-feira. E eu vou trabalhar um livro que eu já falei sobre o assunto, mas eu nunca fiz live sobre ele, assim, no Instagram. Eu fiz na pandemia, já tem 2 anos que eu fiz a live e eu tô querendo falar de novo sobre esse assunto, que eu vou falar sobre as feridas emocionais. Quem tiver interesse sobre esse tema, divulga também, que a gente vai começar a falar sobre isso semana que vem, tá? Quem gostou dessa série, aqui no meu Instagram tem uma pastazinha com todos os episódios do bate-papo sobre esse livro. Quem acha que pode ajudar alguém falando sobre, com esse nosso bate-papo aqui, manda, né? Só vocês clicarem nessa setinha que tem aí e encaminhar a live para alguém. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de todos aqui. Muito obrigada pelo carinho. E a gente segue semana que vem com um novo tema. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem falar, é só me mandar mensagem, tá? Um beijo para vocês e até a próxima semana.